Em Daniel, capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Por favor, guarde essa última declaração de Daniel: para vergonha e horror eterno. Isso é importante, daqui a pouquinho, guarde isso, por favor, em nome de Jesus. Até aqui tudo bem, gente? Estão conseguindo entender? Ponto 4. Em relação à ressurreição, irmãos, nós vemos na Bíblia duas ressurreições. Quantas? Duas. A chamada primeira ressurreição, não confunda isso, por exemplo, no Antigo Testamento, a mulher lá, com seu filho morto, foi até Eliseu, suplicou ajuda do homem de Deus. Eliseu voltou com ela, Eliseu orou e o filho ressuscitou. Jesus fez isso com algumas pessoas, filho da viúva de Naim, com a filha de Jairo. Algumas pessoas ressuscitaram, mas não é isso que está falando. A primeira e a segunda ressurreição está falando de uma situação mais ampla, tá? Em relação à eternidade. Essas pessoas que ressuscitaram, elas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Todas elas. Todas elas. Antes de Jesus, elas voltaram a morrer. Todas elas, depois de Jesus, através do ministério dos apóstolos e dos servos do Senhor, ressuscitam, mas voltam a morrer. Então não é disso que estou falando. Estou falando da ressurreição para a eternidade. Tá claro? Você vai entender daqui a pouco melhor. Então nós temos duas. Mas a primeira, ela pode ser subdividida em 3 etapas. Atenção, obreiros, isso é importante. A primeira ressurreição, ela é dividida em 3 etapas. E é muito interessante porque essas 3 etapas, elas convergem, elas coincidem com a lei da colheita. E eu não estou falando da lei da semeadura espiritual, não é essa. A lei da colheita, a lei mesmo, da lei de Moisés, da colheita. O que Deus ordenou ao povo de Israel? Como é que funcionava? Imaginemos que todos nós somos do povo de Israel, agricultores e coletores e pastores de ovelha, de gado e tudo mais. Mas aqueles que plantavam, vamos imaginar, por exemplo, trigo, que era muito comum. Na época da colheita, eles obrigatoriamente tinham que fazer o seguinte: eles iam até a sua plantação, até a sua seara, eles abraçavam um feixe, um molho de trigo, com a outra mão eles cortavam aquele molho de trigo, molho grande, levavam esse molho esse feixe até o sacerdote. O sacerdote então consagrava a Deus, ele apresentava aquilo como oferta ao Senhor e pedia a Deus para abençoar toda a sua colheita. Entende? Não é o plantio já tinha sido feito, agora é a hora da colheita. Então, na hora que eles recebiam a colheita, a primeira parte era consagrada a Deus para que o restante fosse abençoado. Está entendendo isso? Está claro isso? Olha que interessante, irmãos. Isso era chamado de as primícias. A primeira parte sempre para Deus. O Novo Testamento apresenta Jesus também como as primícias da ressurreição. O homem levava ao sacerdote as primícias, depois voltava, e aí sim começava o que eles chamavam de a colheita geral. Quando eles terminavam de colher, havia, e não é quando terminava todo o campo, quando terminava uma carreira,
Quando terminava, como é que chama, meu Deus? Eu esqueci a subdivisão que se dava. Hã? Não, eu digo o terreno, esqueci. Aqui a gente chama tarefa, né? Não é tarefa? Uma tarefa, um pedaço do campo, né? Então, quando eles terminavam uma tarefa, né? Terminavam uma parte do campo, caía muito trigo, irmãos, no chão. Corta, amarra, cai um tanto. Esse tanto que cai, era proibido ao dono da terra voltar lá e colher de novo, catar do chão. O que caísse tinha que permanecer no chão. Isso era chamado de rabisco da colheita. Você deve lembrar da história de Ruth, que ela saiu atrás dos segadores colhendo o que caía. Lembra disso? Na história de Ruth é exatamente isso. Por quê? Porque Deus disse, certo? O que cair vai ficar para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros, e quem estivesse passando fome. Então, na época da colheita, passavam os trabalhadores, mas eles nunca conseguiam, né, colher tudo, sempre caía uma parte no chão, e a parte que caísse tinha que ficar, porque era o que seria para os que não tinham alimentos, que não tinham recursos, né? Era chamado de rabisco, era chamada, né, do que sobra para o necessitado. Tudo bem? Então, nós podemos entender que a primícia é Jesus, o primeiro a ressuscitar, e nesse caso, ressuscitar para não mais morrer, ressuscitar e permanecer vivo eternamente, foi o primeiro. Depois, nós que seremos ressuscitados com um corpo semelhante ao dele, e também não mais morreremos, é a grande colheita. Mas engraçado, ainda vai sobrar uma parte, que é aqueles que vão se converter durante a tribulação. Deu para entender? Casa diretamente. Deu para entender, irmãos? Uma coisa com a outra. Eu, sendo você, marcaria isso na minha Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 23, Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E claro que dormir aqui fala da morte. As primícias, o primeiro que é consagrado a Deus com vida. O primeiro que a morte derrotou. Primícia para Deus. Acharam, hein? Visto que a morte, é o verso 21, veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados ou ressuscitados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. E ordem aqui, entenda como classificação. Por exemplo, se nós estivéssemos na vida militar, isso seria mais fácil de entender. Você tem o recruta, você tem o soldado, o que mais, Weber? Cabo, depois sargento, terceiro, depois segundo, depois primeiro, o subtenente, depois tenente, que é também, né, escadinha até primeiro, depois major, capitão, depois de capitão, major, depois sub de novo, isso, e por aí vai até chegar a general. Então, ordens, classificações. Note que Paulo deixa bem claro: vamos ressuscitar, porém cada um segundo a ordem, segundo a classificação. Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Deu para entender?